Olá! Bem-vindo a este espaço de reflexão. Hoje, vou compartilhar uma história pessoal, uma jornada através da queda e da resposta a ela. Minha esperança é que, na minha vulnerabilidade, todos possamos encontrar uma lição valiosa. Vou contar essa história de uma maneira que, admito, nem sempre aprecio nos outros, com alguns detalhes omitidos. Por uma variedade de razões, incluindo questões de privacidade legais, não posso revelar tudo. Mas a essência da experiência, a lição que aprendi, é importante demais para guardar só para mim. E apesar de quão horrível tem sido, há algo de imenso valor que emergiu. Eu gostaria de não ter aprendido desta forma, mas como dizem, a experiência pode ser uma professora muito severa. No último mês, eu enfrentei não um, mas dois eventos significativamente traumáticos. Em ambos os momentos, no instante em que aconteceram, eu estava em grande risco. Algo muito ruim poderia ter acontecido, talvez até lesões que mudariam minha vida para sempre, ou pior. Uma das lesões, de fato, será um problema para mim por um bom tempo, pelo menos por vários meses. Estou em tratamento e, com sorte, tudo se resolverá. Mas isso definitivamente alterou o ritmo da minha vida. Obviamente, eu sobrevivi. Estou aqui, falando com vocês. Mas esses eventos me afetaram profundamente no dia a dia. Naqueles segundos de perigo, meu corpo e meu sistema nervoso reagiram como se uma catástrofe estivesse acontecendo. E nas semanas seguintes, experimentei o manual completo das respostas agudas ao trauma, pesadelos, um humor achatado, perda de apetite, ataques de pânico. Fiquei hiperconsciente do meu entorno, sentindo uma perda de sentido e propósito, com um desejo avassalador de ficar sozinho. Uma noite, tive um pesadelo tão intenso que acordei gritando. Isso não é algo comum para mim. Felizmente, minha formação em psicologia me ajudou. Eu sabia o que estava acontecendo, consegui me acalmar, conversei comigo mesmo, entendendo que era meu sistema liberando a energia do trauma. Mas foi profundamente perturbador, algo que não acontecia desde a infância. E aqui está o ponto central, foi a minha resposta de servilidade que me facilitou entrar em ambas as situações perigosas. A resposta de servilidade, ou fall response como é conhecida em inglês, é uma adaptação involuntária, um reflexo que desenvolvemos para situações potencialmente perigosas. Não é algo que fazemos de propósito. É a acomodação, é o agradar pessoas, é o evitar conflitos a todo custo. Fazemos isso para nos mantermos seguros, assim como todas as outras respostas ao trauma, como lutar, fugir ou congelar. Com o tempo, isso se torna tão enraizado em nós que vira um reflexo. A tensão de não agradar, de não ceder, torna-se insuportavelmente desconfortável. Muitos de nós aprendemos essa resposta na infância. Para nos proteger de abusadores ou invalidadores, aprendemos a ser bons, a apaziguar, a ceder. Não nos afastávamos de situações desconfortáveis. Sorríamos, dávamos o abraço que não queríamos dar, nos certificávamos de não ocupar muito espaço. Queríamos ser vistos como fáceis, tranquilos, nunca um incômodo. Suportávamos conversas invalidantes, comentários invasivos e fazíamos coisas que não queríamos. É um mecanismo de segurança, não um traço de personalidade. Depois de anos de trabalho em mim mesmo, eu sabia disso. E, no entanto, nessas circunstâncias, eu cedi. Eu concordei com coisas que não deveria. Fui a lugares e fiz coisas que não queria. E então, o desastre aconteceu. E para piorar, aprendi em tempo real a outra grande lição sobre o trauma. Às vezes, a invalidação, a minimização e as mentiras que enfrentamos depois do evento podem ser piores do que o trauma em si. Pessoas dizendo coisas como, mas foi tão ruim assim, o que nos leva a duvidar de nós mesmos.
Ou a clássica desculpa: bem, eu não tive a intenção de que isso acontecesse com você. Ou, pior ainda, as pessoas simplesmente desaparecem quando você mais precisa de ajuda, porque você se tornou um inconveniente. A recusa dos outros em ver sua dor magnifica a sensação de insegurança e grava o trauma ainda mais fundo na sua alma. Mas vamos voltar à resposta de servilidade. Esse mecanismo, que deveria me manter seguro, por 2 vezes em um único mês me colocou em um perigo mortal. A resposta ao trauma deixou de ser protetora. E é sobre isso que quero falar, o que eu acredito que pode ser o lento e doloroso fim da minha resposta de servilidade. Obviamente, ela não desapareceu por completo. Não podemos simplesmente apagar respostas tão profundamente enraizadas. Mas acho que eu precisei atingir o fundo do poço. Precisei ver, de forma concreta e aterrorizante, como meu desejo de agradar me colocou em perigo real. Depois do segundo incidente, algo mudou. A servilidade meio que parou. Confesso que não amo essa minha nova versão. Acho-a um pouco mais fria, um pouco mais exigente. Eu mesmo estou julgando essa nova pessoa que não cede. Não sei se os outros notam a diferença, mas eu noto. Estou dizendo não com muito mais frequência. E um efeito disso é que me tornei mais seletivo. Estou recusando mais coisas simplesmente porque não me sinto confortável ou seguro. Você realmente descobre quem e o que são os espaços seguros em sua vida. Eu odeio que tenha sido preciso passar por experiências tão horríveis para chegar aqui. Mas, como em tantas coisas, o fundo do poço me forçou a ver a dinâmica de uma forma intensa e concentrada. Ver pessoas sorrirem educadamente para mim, mas não me ajudarem. Ver olhares vazios quando eu contava o que havia acontecido, como se eu fosse louco. Algo dentro de mim, silenciosamente, se quebrou. Então, o que essa minha história tem a ver com sobreviver a relacionamentos narcisistas ou prejudiciais? Primeiro, não podemos esperar que desastres aconteçam para que as pessoas acordem. Mas aqui está a diferença, o meu momento de clareza: estas não foram as primeiras coisas perigosas que já me aconteceram. Tive outras experiências ruins na minha vida, na infância e na adolescência. Mas naquela época, eu não tinha a estrutura do conhecimento sobre narcisismo. Ninguém tinha. E por isso, eu não entendi. Aqueles traumas anteriores apenas reforçaram minha resposta de servilidade e magnificaram minha autoculpa. Mas agora, entender o que é narcisismo, gaslighting, invalidação, dissonância cognitiva, negação. Ter todo esse conhecimento. Quando as coisas ruins aconteceram, eu finalmente tive a estrutura para ver tudo com clareza. É como usar óculos. Sem eles, tudo é embaçado. Ter a estrutura para ver a situação como ela realmente é pode ser o que é preciso para começar a ver tudo com mais clareza. Se você está em um relacionamento narcisista, ou se curando de um, você recebe pequenos lembretes o tempo todo. Anote-os. Lembre-se de que eles estão acontecendo. Pratique as técnicas, o discernimento, o não se aprofundar, o não compartilhar boas ou más notícias. Aprenda a dizer não. Esboce os padrões, porque os dados estão todos lá. No meu caso, em ambas as situações, eu senti no meu corpo. Meu corpo sabia. Ele sempre soube. Mas a parte de mim que quer se conectar, a parte que sente que precisa ser fácil de lidar, flexível, sem drama, sem exigências. A parte invisível e segura de mim que não precisa de nada. Essa parte foi contra o que meu corpo dizia. Ela sorriu e disse claro: tudo bem, podemos fazer isso funcionar. É como se as circunstâncias tivessem que vir, de uma vez por todas, para assustar de morte essa minha versão fácil de lidar. E para calar a sua voz.
Manter a educação e as boas maneiras, eu posso fazer. Mas concordar com coisas que não parecem certas? Não mais. Encontrar o meu não em voz alta. Curiosamente, do pesadelo em que acordei gritando, eu estava gritando por socorro e a palavra não. Talvez tenha sido isso. O fim da minha servilidade foi uma necessidade de uma vida inteira de finalmente dizer não. Um não absoluto. E ele veio de uma parte inconsciente de mim, depois que meu sistema foi abalado até o núcleo. Daquela parte adormecida, o não veio rolando para fora. Então, daqui para frente, serei educado. Eu amo boas maneiras. Serei educado ao dizer não. E talvez eu perca pessoas. Talvez eu perca a percepção de ser alguém fácil de lidar. Mas espero que esta seja uma lição para os outros. Todos nós que sobrevivemos a essas dinâmicas tóxicas precisamos pensar sobre o que significa viver em uma nova identidade. Uma identidade que pode ser chamada de exigente, carente, egoísta, simplesmente por dizer não. As novas memórias, agora dolorosas, sobrescreveram meus antigos padrões. Os pesadelos vão desaparecer. E como continuo dizendo não, vou ter mais tempo para mim. Nós, sobreviventes, nos importamos demais com o que os outros pensam de nós, porque isso era crucial para manter os vínculos. A areia movediça de um relacionamento onde o amor não era consistente nos transformou em máquinas de agradar. Espero que você não deixe chegar ao ponto que eu deixei. Preste atenção. Lembre-se, a menos que você se submeta completamente à realidade conveniente dos narcisistas e seus facilitadores, você sempre poderá ser visto como o problema. Mas manter a fantasia deles não é sua responsabilidade. Encontre o seu não. Leve o tempo que for preciso. Ouça o seu corpo. E aceite que os outros possam ter a própria narrativa sobre você. Preste atenção em como eles reagem. Pessoas tóxicas geralmente nos ensinam duas vezes que são perigosas. Primeiro, elas nos colocam em perigo. Depois, elas nos abandonam no perigo. É desconfortável integrar essas verdades, mas é preciso. Por favor, faça isso. Porque eu não fiz, estou pagando o preço. Se esta mensagem ressoou com você, se ela trouxe alguma clareza ou força, considere compartilhá-la. Ao espalhar essa conscientização, você não apenas apoia o nosso trabalho, mas também pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar o seu próprio não. Curta e se inscreva para continuarmos essa jornada de cura juntos. Que você encontre paz e segurança